Infomoney do curso Tesouro Direto com Ganhos Turbinados. Também escrevo aqui no blog Economia e Política Direto ao Ponto. De vez em quando eu trago convidados bastante especiais para falar de economia, para falar de política, enfim, dos temas relevantes, atuais, que impactam no Brasil e no mundo. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Flávio Morgenstern, né? Flávio Morgenstern, que é autor do livro Por Trás da Máscara, do Passe Livre aos Black Blocs, as manifestações que tomaram as ruas do Brasil, para a gente entender bastante o que está acontecendo hoje. Flávio Morgenstern é colunista, analista político, cientista político, e hoje ele vem esclarecer bastante dúvidas que as pessoas têm, né? Tentar entender esse cenário hoje político, econômico aqui do Brasil e do mundo. Flávio, eu gostaria de te agradecer imensamente pelo convite. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado uma honra enorme estar aqui na Infomoney, ainda mais com você, amigo de longa data. E é um prazer muito grande estar falando para esse público tão seleto a respeito de temas tão candentes assim. Legal. E olha só, né, que o cenário aqui é bonito, né, Flávio? Uma coisa maravilhosa. É. A parte mais bonita de São Paulo, eu diria. Legal. Você sabe que até o Felipe Moura Brasil, que esteve aqui também, está acostumado com a a vista. Para um carioca elogiar a vista de São Paulo. Realmente é bonito. Flávio, a gente está num portal de economia, de mercado financeiro, então tem bastante investidores assistindo a gente. E economistas, investidores costumam olhar a economia dissociada de pautas morais, de pautas culturais, né? Associada dessas questões. Dá para a gente dizer o porquê que as pautas morais, e aí, por exemplo, legalização das drogas, aborto, livre imigração, essas questões que se discute bastante, dá para dizer o porquê que elas são tão importantes para o funcionamento da economia ou não? Ou realmente são visões separadas? Como é que a gente pode dizer isso daí, Fábio? Eu posso te fazer uma pergunta muito simples. Você prefere que a sua empresa, você acha que a discussão é se a sua empresa vai lucrar 1% ou 10% nos próximos 4 anos? Ou você acha que a discussão mais importante é se você vai sair da sua empresa e tomar um tiro na cara? É basicamente isso que você precisa saber para entender fenômenos como Bolsonaro, fenômenos como as discussões morais que estão acontecendo no Brasil de hoje. Apesar de toda a crise econômica que a gente conhece, que resultou no impeachment de Dilma Rousseff, a economia está longe de ser a principal questão. Ela é simplesmente a única questão que é numérica. Na verdade, ela nem é única. A segurança você também vê em números, e os números da segurança são muito mais assustadores. Você está num país com 64 mil homicídios por ano. Praticamente a guerra da Síria e da Ucrânia matam mais do que o Brasil no mundo. Países da África subsaariana, países em guerra, não matam tanto quanto o Brasil. Países menores, com população menor, não matam tanto em números absolutos quanto o Brasil. Proporcionalmente, nós somos um dos países que mais mata no mundo. Dos que estão em paz, certamente o número 1. Então você tem uma preocupação muito maior hoje se você vai conseguir sair na rua do que enquanto você está lucrando. Essa é a preocupação número 1. E economia, mesmo que você queira ver só os números, ela depende da moral. Ela está sustentada na moral. Não adianta discutir qual modelo econômico que eu quero, ou entrar em filigranas como qual a taxa de câmbio, de juros, como vai ser o nosso superávit. Não dá para a gente discutir isso se você não tem alguns elementos em comum de comportamento. Por exemplo, quando eu fizer uma compra, eu vou pagar? A gente está falando o tempo todo, aumentou o volume de compra, aumentou o volume de vendas. Isso aí tudo depende de um comportamento humano bastante anterior à economia. A economia é uma externalidade deste comportamento, dessa visão de mundo. O próprio fato de você ter um dinheiro, falar assim, olha, isso aqui, essa nota, uma nota azul, ela vale, não sei, vale um telefone, um pedaço de um telefone, significa que você acredita que aquele papel ali ele vai corresponder de fato a um comportamento de outras pessoas que também vão tratar
aquele mesmo papel daquela forma e assim por diante. Que estão atribuindo valor a isso numa relação de confiança. Exatamente. Então, essa forma da gente dar valor é uma forma moral. Tá. É uma forma... Talvez o que está acontecendo com os bitcoins hoje, né? Exatamente. Uma moeda sem lastro, né? Pelo que o Banco Central diz, ela é uma moeda sem lastro. Então, ela depende de um comportamento adequado. Você presume que todas as pessoas vão ter aquele comportamento. Até a própria crise de 2008 na América, ela aconteceu porque as pessoas presumem que quando elas forem deixar um dinheiro no banco, o banco vai realmente segurar aquele dinheiro. E o banco, ele na verdade, ele não segura, ele faz empréstimo, ele faz seus escambos ali, também presumindo que não vão ser todos os clientes dele que vão sacar tudo ao mesmo tempo. Aconteceu a crise por conta disso, aquele efeito dominó. Então, há, de fato, um comportamento humano esperado. Esse comportamento ele é regulado pela moral. Então, quando você for falar em moral, não pense só em moral e bons costumes. Em moralismo, não pense só no seu avô, que acorda às 5 da manhã já saudando a bandeira. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de se você vai sair daqui e ninguém vai te esfaquear. É essa a questão. E essa relação de confiança que é fundamental. Foi legal você ter falado isso. Eu gosto de citar um exemplo que nos Estados Unidos, para você trocar uma mercadoria, mesmo que você não tenha gostado, ela não precisa estar com defeito. É uma relação de confiança. Você vai lá, você mostra, olha, né, o recibo ali, trocou sem dar satisfações. No Brasil, a gente tem um código de defesa do consumidor com mais de 100 páginas e para trocar uma mercadoria é uma complicação e muitas vezes você nem consegue o dinheiro de volta. Você só consegue um crédito para trocar por outra mercadoria, né? Acho que tem muito a ver com isso que você falou, dessa relação de confiança nos Estados Unidos, né? De eu não precisar da lei e a economia funcionar muito bem sem a lei, né? A América é um país de confiança, é um país extremamente calcado no comércio. As pessoas ali sabem que comércio enriquece. Até você pode analisar o bloqueio que se fez a Cuba, o famoso embargo cubano, ele tem um código moral muito sério ali. Ele fala assim, eu sei que comércio enriquece tanto que se você quer ser socialista, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se você consegue viver sem comércio comigo. Acabou o problema. E o que a esquerda faz? A esquerda, que é totalmente contra o livre comércio, ela fala, meu Deus, estão me sufocando, isso aqui é criminoso. Eu não estou conseguindo comerciar com esses grandes imperialistas, onde já se viu, agora eu estou morrendo de fome. Quer dizer, é a coisa mais clara do mundo. Se você não quiser morrer de fome, comercie com os grandes imperialistas. É isso que a gente precisa entender. Eles sabem que o comércio funciona, então o comércio é uma relação muito sagrada para eles, do tipo, se você me deu dinheiro, eu estou te devendo alguma coisa. E ali nós estamos nos devendo mutuamente. Na hora que você entra no meu bar, eu já estou devendo, de alguma forma, que eu te tratar bem, te servir bem, que os produtos tenham qualidade e tudo mais. Assim, nós dois vamos estar ganhando com isso. Essa é a grande graça do comércio, não é uma relação de exploração, como eles dizem. É uma relação em que os dois saem ganhando. Então, isso depende muito de uma visão de mundo em que está todo mundo ali de acordo. Nós precisamos que nesses aspectos fundamentais, que a sociedade inteira esteja de acordo. Que a sociedade não pense, olha, se você tem um carro bonito, eu preciso ter o seu carro e invadir seu carro. Quando você fala assim na questão da propriedade física, material, a esquerda se assusta um pouco, fala assim, não, mas eu também quero ter esse carro onde já se viu. Mas eu digo assim, bom, se eu tiver uma mulher bonita, então ela merece ser esfaqueada porque o cara não tem ela. Então você vê que, na verdade, tá todo mundo que tenta circundar a moral, falar, não, a gente não precisa dessas questões, cada um faz o que quiser, eles estão dependendo ainda dela. E aí, tem uma questão que é bastante interessante, relacionada com o que você acabou de falar, que eu vejo assim, muitas pessoas entendendo a importância do livre mercado, defendendo pautas liberais no sentido econômico, então, Estado mais eficiente, Estado menor, temas atuais como reforma da Previdência, etc. Mas, do ponto de vista moral, cultural, essas pessoas são, por exemplo, pró-aborto, legalização das drogas, livre imigração, dissolução de fronteiras, etc. Hoje, tudo que o PSOL vende, mas tem o mercado. E aí é uma confusão geral, porque essas pessoas
elas são vistas por um grupo como pessoas mais à esquerda, por conta dessas pautas morais, e outros vão falar, não, mas essa pessoa está mais à direita porque ela defende liberalismo econômico. O que prevalece nesse critério de classificação, esquerda ou direita, Flávio, hoje em dia? Então, eu estou pegando esse segmento que defende livre mercado, em algum grau de livre mercado, mas do lado cultural moral, são pautas defendidas pela esquerda. Eu encaixo essas pessoas aonde? Ou está na hora de surgir um novo termo? Hein? Esquerda e direita não significam duas ideias, significam um conjunto de ideias aqui, um conjunto de ideias ali. Obviamente que uma pessoa não precisa pegar aquele conjunto inteiro desse lado, aquele conjunto inteiro daquele lado. O que mais acontece, é um fenômeno que já aconteceu na América, hoje em dia ele está morrendo por lá, mas no Brasil ele está ficando cada vez maior. São essas pessoas, né, os liberais, que eles acreditam na economia, só que eles também querem comprar um monte de liberdades, que foi isso que eu disse, né, são as liberdades que só o PSOL vende. Uhum. Eles querem ser um PSOL com livre mercado, tipo drogas, aborto, tudo assim. Qual é o grande problema com isso? De novo, né, se a gente usar a palavra moral, fica uma coisa meio assustadora. Não fala assim, mas estou querendo fazer um investimento, vou ter uma aula de moralismo. Eu prefiro realmente usar o termo cultura. Porque o que é cultura? Cultura não são só bens de cultura. Né? Eu não estou falando nem só de... As pessoas confundem muito. Não estou nem falando só de Beethoven, nem de Anitta. Entendeu? Eu estou falando do que é a base da sociedade. A cultura vem do culto, de fato. Né? O cultivo, você vai falar de uma cultura de uvas, por exemplo, que você cultiva ali. Essa cultura é o que mantém a gente unido. Você consegue entender facilmente o que é uma cultura britânica, o que é uma cultura francesa, o que é uma cultura alemã. Uhum. Mesmo que você tire um inglês, um francês, um alemão dos seus respectivos países, ele mantém aquela cultura dentro de si. A cultura brasileira é curiosa porque ela é muito multifacetada, ela não é tão clara, tão delimitada quanto a cultura desses países. Mas você vai presumir de fato, sabe? Só de ouvir falar, tipo, olha, vou fazer um comércio aqui, vou fazer um contrato com uma empresa inglesa. Você já presume mais ou menos o comportamento que você vai ter ali do seu outro lado, do outro lado da mesa. Então, esses aspectos culturais, eles são o que estão em questão no mundo. Para você manter um comércio, se você quiser realmente falar assim, não, minha preocupação é unicamente com o comércio, com o livre comércio, eu quero que todo mundo enriqueça, para mim, se todo mundo enriquecer, a sociedade vai funcionar. Em primeiro lugar, que não é assim. A sociedade ela não funciona simplesmente por enriquecimento. A sociedade ela funciona muito mais por harmonia e coesão. Harmonia e coesão, aliás, elas permitem o enriquecimento. Se você quiser enriquecer sem esses dois elementos, você não vai conseguir. Que seria um projeto de sociedade comum, mais ou menos isso? Exato. Uma direção comum. Exato, um projeto, uma mentalidade comum. Uma cultura, de fato, comum. Né? Ou seja, você vai ter que falar uma língua comum, você vai ter que ter valores comuns, comportamentos esperados das pessoas. Eu quero que o sinal vermelho signifique pare. Eu quero que todo mundo pare ali. E todo mundo nessa comunhão, né? Exatamente. Então, isso aí não é uma coisa que você resolve para uma planilha econômica. Nunca vai funcionar. Dessa forma, quando você quiser fazer realmente um projeto de enriquecimento, em primeiro lugar, você precisa da base. Você só tentar enriquecer sem essa base, você vai permitir, em primeiro lugar, que só o pilantra enriqueça. Você vai voltar ao Brasil que você está tendo hoje, entendeu? Brasil com livre comércio, sem livre comércio, sem ter esse fundo moral, ele vai estar do mesmo jeito, praticamente. Perfeito. Entendeu? E segundo lugar, você não vai ter uma sociedade segura, você não vai ter uma sociedade inteligente, você não vai ter uma sociedade culta, você não vai ter essas coisas. Então não adianta você falar, olha, questões como aborto, questões como legalização das drogas, para mim é cada um por si. São secundárias e pronto. O que me interessa é simplesmente ter menos Estado. Isso nunca vai funcionar. Perfeito. Isso aí não funciona porque drogas, aborto, até mesmo questões menores, tipo prostituição, por exemplo. Eu quero dizer menores no sentido de que elas não estão no debate público atual. Você não vai ter uma discussão agora no Twitter a respeito de prostituição, mas você vai ter sobre aborto. Todas essas questões, elas delimitam que tipo de sociedade que você vai ter, que tipo de moral você vai ter, que tipo de valores serão comungados por essa sociedade. Perfeito.
Então, não adianta você tentar escapar disso. Isso aí é a base. Você não consegue enriquecer, você não consegue falar em dinheiro sem solidificar isso. E aí, voltando à pergunta inicial, quer dizer, as pessoas que defendem essas pautas e, ao mesmo tempo, defendem o livre mercado, que, pelo que você falou, é uma incoerência, né? Não dá certo a médio e longo prazo esse casamento, eu poderia classificá-las hoje, prevalece mais o critério cultural, quando a gente fala entre esquerda e direita, do que o econômico. Eu poderia dizer que elas estão mais à esquerda? Eu chamo simplesmente de esquerdista com livre comércio. Basicamente, quando você vai ver, sobretudo, esses libertarians da vida, você vai ver você vai ver que a diferença deles para a esquerda é simplesmente a questão do monopólio. O esquerdista acredita no monopólio, ele fala, não, eu acredito na concorrência para ter o melhor bem. O esquerdista acha que vai ter melhor transporte se tiver monopólio, ele vai tirar o monopólio e falar, não, eu acredito na concorrência. De resto, a esquerda e eles são a mesma coisa. A mesma coisa, em todos os aspectos. Então, quando a gente fala em esquerda e direita, a gente tem que lembrar que não são, além de serem várias ideias e não uma só, elas também são toda uma mentalidade. E eu vejo assim, Flávio, as pessoas ainda têm um conceito de esquerda e direita. Revolução Francesa. Ou Revolução Francesa ou o Muro de Berlim, né? Então, assim, não, mas capitalismo é direita, socialismo é esquerda né, é União Soviética, então não existe mais esquerda porque só existe a Coreia do Norte. Vamos começar a complicar isso aí? Acho que está muito simples a conversa. Vamos complicar um pouco. O capitalismo ele nunca foi de esquerda ou de direita, porque quando você falava em esquerda e direita na Revolução Francesa, o capitalismo não estava na jogada. Perfeito. Então, o capitalismo ele foi, vamos dizer, abarcado pela direita, só que a direita, você vai pensar numa direita aristocrática que ela não era exatamente capitalista. O que fez o que a gente chama de direita ser associado ao capitalismo foi, sobretudo, a Inglaterra, que foi o primeiro grande país liberal, mas você vai ter que lembrar que aquelas monarquias europeias anteriores, elas não eram propriamente capitalistas. A Áustria virou capitalista ali praticamente quando ela já estava, quando o Império Austro-Húngaro estava em derrocada. E a Alemanha ela tem um processo de industrialização que não foi muito bem capitalista. A Alemanha foi abrir o mercado agora, depois do Muro de Berlim, praticamente. Então você vê que, na verdade, essa questão, você está pegando assim, um elemento, um todo aqui, você pega só um elemento e fala assim, tamanho do Estado e pronto, mercado. E já classifica. Já classifica. Não dá. A classificação tem que ver no conjunto da anterior, ideia. Às vezes vai para aspectos quase inconscientes ali da pessoa e da sociedade. Um fenômeno novo, que eu acho que você talvez seja o maior especialista hoje na atualidade, ou um dos maiores que falem deste tema, é o globalismo. É algo que se fala bastante nos Estados Unidos e muito pouco aqui no Brasil. E o globalismo, o que é o globalismo? Dá para dizer que é são empresários poderosos, com uma visão de livre mercado e que querem essas pautas morais, ou não, eles querem mais Estado. Como é que a gente define, Flávio? Olha, quanta confusão que você faz em relação a isso. Toda vez que eu vou fazer uma palestra sobre globalismo, sobretudo para empresários, todo mundo acha que eu estou falando sobre globalização. Eu falo assim, não tem nada a ver, metade já levanta e vai embora. Globalismo, para começar, nenhum globalista ele se definiu como globalista. Isso foi praticamente um termo pejorativo que os americanos deram. O que eles chamam dessa elite globalista. Mas vamos lá com calma. O que é de fato o globalismo? Você vai encontrar, apesar dele ser mais antigo do que isso, você vai encontrar a sua primeira grande materialização, concretização com o Council on Foreign Relations, que é o grande think tank até hoje globalista, ele que faz a revista Foreign Affairs, que por sinal às vezes tem artigos maravilhosos, mas praticamente um a cada 50, então é difícil ali você separar o joio do trigo, é muito joio para pouco trigo. E eles têm um projeto, na verdade, que os americanos costumavam chamar isso de governo mundial. Eu não gosto desse termo. Primeiro, porque eles nunca vão fazer um governo mundial, isso é uma coisa praticamente impossível, esse grande leviatã. Segundo lugar, que não é exatamente isso que eles estão fazendo hoje. O projeto deles não é exatamente ter um governo mundial. Eu prefiro usar governanças mundiais, sobretudo governanças indiretas. A ONU seria um exemplo disso? A ONU é o principal mecanismo para isso, mas você vai ter várias outras formas. Eles não são concentrados. Eles não têm um projeto só, eles não têm uma carta só na mesa.
Eles fazem isso de diversas formas possíveis e que são cada vez mais terceirizadas. Por exemplo, nos anos 80, era muito comum você falar do terceiro setor. Era ONG para cima e para baixo, você só ouvia falar de ONG, parece que o terceiro setor iria virar um novo poder, praticamente. E hoje você vê uma influência muito grande, não só de ONGs, mas de formas ali de contratos que elas não são bem claras. Assim, por exemplo, você tem uma empresa ligada a uma ONG que é ligada a um organismo do governo, é tudo meio misturado. Você veja, por exemplo, como é a atuação da ONU no Brasil. A ONU, o principal órgão dela no Brasil é a Unicef. A Unicef ela atua através da Rede Globo. A Rede Globo atua junto com o governo. Quer dizer, na hora que você vai pegar uma pessoa e falar assim, olha, o que essa pessoa pensa? Ela é do governo, ela é do terceiro setor, ela é da sociedade, ela é de uma empresa. Complicou tudo, virou uma zona. Então, na verdade, o que a gente quer dizer com globalismo é que são formas de governança que não tem nada a ver com esquerda e direita, não tem nada a ver com as instituições. Dá um exemplo, voltando aqui o exemplo que a gente estava dando, o aborto, por exemplo. Como o aborto ele pode acabar passando no Brasil? Algum deputado, algum presidente, algum político, ele apareceu e falou assim, olha, eu quero fazer um projeto de legalização do aborto? Praticamente nenhum. Tem só o pessoal mais da extrema esquerda que é sempre ignorado. Agora, você pode abrir qualquer jornal que você quiser abrir, veja lá qual que vai ser a notícia em relação à ONU. É sempre um estudo novo mostra que a solução para o Brasil é legalizar o aborto. Daqui a pouco vai ter uma súmula do STF por causa de um caso específico que teve um financiamento de uma ONG que é algum político lá bem secundário mesmo, daqueles que ele nunca está no holofote, que ele colocou lá para passar um aborto específico no caso tal, e aí o STF vai lá e vai querer fazer isso para todo mundo. Quer dizer, você não tem voto, você não tem população, você não tem nada. É uma governança que não passa pela gente. E essa governança, qual a motivação desse grupo? Porque você está me falando de grupos, pelo menos, bastante poderosos, com bastante dinheiro. Qual que seria a principal motivação em fazer essa espécie de governança mundial? Isso que a gente chama de progressismo hoje, eu acho que os empresários, os investidores, eles precisam ser muito mais atentos a isso do que eles têm sido até o momento. É a principal agenda deles. Você vai falar com qualquer pessoa hoje, na média, ela sempre vai ter uma opinião a respeito de drogas, de aborto, e você fala assim, mas qual é o seu argumento? Você vai sempre ouvir o mesmo argumento. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, você vai perguntar para as pessoas que são pró-aborto, pró-drogas, o argumento de todas é o mesmo. E geralmente vão sendo aquelas frases de efeito, tipo, meu corpo, minhas regras, liberdade, etc. Então, eles têm algumas questões que eles acreditam que vão ser resolvidas dessa forma. Mas em nome de quê? Quer dizer, vamos fazer essa sociedade porque eu acredito que essa sociedade seria melhor, essa é a motivação. Porque eu acho que o Council of Foreign Relations é o principal mecanismo do globalismo. Naquela época ali da Primeira Guerra, quando você criou a Liga das Nações, acreditava-se muito que o que tinha causado a guerra, e você ouve isso até hoje, foi o nacionalismo. Então. Por exemplo, você vai falar lá do nazismo já na Segunda Guerra, você vai falar, foi um novo revival do nacionalismo. Como se você falasse nacionalismo, você conseguisse explicar alguma coisa do nazismo. Se eu virar um extremo nacionalista aqui, eu posso ser o mais nacionalista do mundo, eu não viro nazista. Sim, claro. Mesmo se eu for alemão, eu posso virar um nacionalista alemão mais extremo, não viro nazista. Sim. Mas eles acreditavam nisso, então eles falaram, a gente precisa diminuir as soberanias, diminuir o voto, diminuir todas essas questões e fazer uma espécie de um quarto poder mundial, como se fosse assim um... É o que você fala num dos seus podcasts, ou também acho que num dos textos, que é a busca pela paz. A busca da paz. Da paz. Só que a Liga das Nações foi a busca da paz. Só que buscar essa paz mundial envolve toda essa pauta progressista, a defesa dessa pauta progressista. Você tirar a soberania, você tirar o voto, você tirar o valor do voto, por exemplo. O exemplo mais claro para o Brasil é o aborto. Você só consegue falar isso tão claramente no Brasil porque o Brasil é praticamente o único país que ele é rigorosamente contra. Eles tentam passar e nunca conseguem. Como você passa? Você nunca vai falar, olha, meu projeto é aborto. Você vai fazendo sempre de uma maneira indireta para não passar pelo voto. Então, o aborto, ele foi... Você vê esse argumento, né? Todo país de primeiro mundo, ele legalizou o aborto. Você vai ver a história deles, quase nenhum passou para o voto.
Quase nenhum. O famoso caso Roe versus Wade, que foi uma farsa, na verdade, até a própria menina do caso, ela falou 10 anos depois que aquilo ali foi uma farsa, passou pela Suprema Corte. Não teve voto, você não teve uma consulta popular. Então esses caras, eles acham que eles vão causar uma paz tirando o poder decisório das pessoas. E esse globalismo, né, Flávio, eu posso dizer que é o socialismo fabiano, que virou também um termo da moda, né? Virou xingamento na internet, né? Meu Deus do céu. Fascista de um lado e socialista fabiano do outro, né? Minha área eu sempre gostei muito da linguística, eu estudo linguagem, eu percebo assim quanto que as pessoas falam e se viciam, elas fazem a vida delas baseada em um termo que elas nunca pararam para pesquisar e falar o que será que é isso. É melhor falar um palavrão, né? O fascista, na verdade o palavrão por si, ele já é uma palavra que ela não tem sentido. Você está simplesmente mostrando seu repúdio, mas você não associa o significante àquilo. O fascista é a mesma coisa. Você chama qualquer pessoa de fascista, menos um fascista, que é simplesmente para calar a boca dela. Enfim, algumas pessoas que estão confusas querendo estudar globalismo agora, porque não tem um livro. Assim, é difícil te indicar um livro e falar assim, aqui você vai entender o que é globalismo. Não, é uma mistureba. As pessoas ficam confusas, começam a usar esses termos aleatoriamente. Não vale nem a pena entrar nessa seara, mas eu vou dizer. O globalismo, ele tem uma diferença fundamental da esquerda, sobretudo da esquerda socialista do século passado. Que é o socialismo fabiano, essa é a diferença. Os socialistas fabianos e os socialistas internacionalistas, todos eles, tem uma diferença fundamental. Eles não acreditam mais nessa estatização. Eles acreditam justamente que eles são aquele quarto poder que a gente estava vendo, né? Uma espécie de controle geral falando... Veja o que é a ONU hoje, né? Você fala... Quando você quer encerrar qualquer discussão, você fala, mas são dados da ONU. Dá a impressão que a ONU apareceu lá para Moisés, no Monte Sinai, e falou, aqui estão meus dados. Aqui está a verdade revelada. Nunca ninguém vai lá e fala assim, olha, os dados da ONU estão errados. A ONU ela tem uma ideia ruim. Nunca, você não vê isso em nenhum lugar. E algum grau, quer dizer, esses globalistas, algum grau de livre mercado eles defendem. Então, aí é que tá. Muitos deles são alguns dos maiores investidores do mundo. George Soros está em 29º na lista da Forbes. Você vai pegar... Rockefeller. Os Rothschilds, que eles estão ligados, por exemplo, ao Emmanuel Macron na França. Ele enriqueceu com os Rothschilds. Ninguém conhece esses caras no Brasil. Dá a impressão que se eu falar Rockefeller aqui, eu estou falando de uma teoria da conspiração. Dá a impressão que eu não chego em Nova York, o primeiro lugar que eu vou ver não é o Rockefeller Center, aquele prédio maravilhoso, lá todo mundo patinando ali na frente, e o que é que tem ao redor do rink de patinação? Todas as bandeiras do mundo. Tipo, nós queremos isso aqui com o Atlas segurando o globo nas costas. Olha o simbolismo deles. Entendeu? Só que eles nunca vão falar isso em público, porque eles não querem consulta popular. Eles não acham que consulta popular vai gerar paz. Eles acham que vai gerar guerra, vai gerar um nazismo. E o socialista fabiano, ele já, na questão da economia... Ele já é estatização. Já é mais estatização, tem essa diferença. O socialismo fabiano, na verdade, é uma coisa assim, uma coisa muito inglesa, na verdade. Né? Muito inglesa, sobretudo você teve assim, uma força muito grande, eles criaram tanto a London School of Economics quanto o próprio Partido Trabalhista, não é que eles estão dentro do Partido Trabalhista, eles criaram o Partido Trabalhista, a Fabian Society, e ela teve muitos membros muito grandes, assim, teve uma época que acho que 60% do Partido Trabalhista era realmente assim de ir lá na Fabian Society. E a Fabian Society, ao contrário dos globalistas, ela é uma entidade, você tem carteirinha lá, você pode se filiar, se desfiliar, falar, não quero mais. Ela é clara, assim, tem uma sede e tudo mais. Tem podcast, tem tudo, tem site. E a Fabian Society ela ficou muito grande num período extremamente confuso, que eu vejo que todos os investidores confundem justamente pela essa questão de capitalismo e comunismo. Foi nos anos 90, com o Bill Clinton, com o Tony Blair, porque eles dois se não eram membros, o Bill Clinton acho que ele não era membro, mas ele era muito ligado à Fabian Society. E o Tony Blair foi o maior dos fabianos. Então, quando você quiser entender o que é socialismo fabiano, veja o que é o Tony Blair. Fernando Henrique, por exemplo, é um cara muito ligado
aos socialistas fabianos. Justamente por naquela época estava todo mundo já meio envergonhado de falar socialismo, e como estava lá com aquela questão do Bretton Woods, né? Tipo, vamos criar FMI, Banco Mundial, essas coisas, dá a impressão que você está falando, nossa, agora a gente vai criar o supercapitalismo. Vamos chamar isso até de neoliberalismo, o supercapitalismo. Não, você está querendo criar um mecanismo de financiamento, é quando os globalistas e os fabianos começam a se unir. Perfeito. Flávio, última questão aqui, que a gente já está com o nosso tempo estourando. A gente percebe uma onda no mundo conservadora. No Brasil, ela vem crescendo, e aqui, conservador, que eu estou falando no melhor sentido da palavra, tá? Não estou nem entrando aqui, né, se é bom, se é ruim, mas a gente percebe essa onda crescente no Brasil, nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, na própria França, né? Ficou claro isso nas eleições, na Alemanha mesmo. E toda a pauta na universidade e na grande mídia, eu diria que a maior parte, é chamada de nazista. 90%, 95% são pautas progressistas e não são pautas conservadoras, né? Nos Estados Unidos você tem dentro das universidades free speech zones para você falar de assuntos conservadores, né? A que ponto que a gente chegou no país da liberdade de expressão para eu poder ser contra o aborto, por exemplo, dentro de uma universidade. Então, apesar das universidades estarem só falando dessas pautas progressistas e defendendo essas pautas progressistas, e a grande mídia também, por que o conservadorismo tem avançado tanto? É um fator externo que está gerando isso? Ou, no final das contas, a realidade sempre prevalece, as pessoas têm um senso de realidade, falam, opa, peraí, alguma coisa está errada e deixo acreditar no que a minha tia falava, que ela está certa. O processo de amadurecimento, um grande amigo meu vive falando isso, que é meio que você começa a perceber que você precisa concordar com a sua avó. Sua avó estava certa, isso é amadurecer. A nossa percepção da realidade é uma percepção que passa muito pela estética. Por isso que os bens culturais são uma forma de você expressar a cultura. Ela precisa passar pela estética. Então, como que você, apesar de ser bombardeado pela mídia, pode colocar em qualquer grande canal de TV, qualquer grande jornal, isso é mundial, não é uma coisa só brasileira, qualquer grande revista, grande site, eles têm todos a mesma pauta, mesmo assim eles não conseguem ter apoio popular. Por quê? Minha visão, eles ficaram chatos. Já viu uma pessoa chata? Ela é sempre repetitiva. Ela fica lá falando sempre do mesmo tema, inconveniente. Você está querendo comemorar um gol, ela fica tentando te dar uma lição de moral. Problematiza tudo. Ela é uma pessoa muito chata. Isso aí é você consegue identificar um chato com toda facilidade. Essas pessoas são chatas. Os progressistas, foi a glorificação do chato. Do tipo, você sempre foi chato, você nunca teve amigo, você era o cara... E não é o chato encrenqueiro legal, assim, por exemplo, do Dr. House, sabe? Aquele cara assim que ele vê um problema antes de acontecer, ele te avisa. Não, é aquele cara que ele vê problema onde não tem. É um enchedor de saco mesmo. O progressismo é isso. Cansa. A única coisa é que cada país vai ter a sua história, mas, por exemplo, no caso do Brasil, você teve um cansaço de você falar, mas espera aí, tudo no mundo você vai explicar pela palavra homofobia, racismo e fascismo? Dá para você explicar realmente tudo com isso? Machismo? Não dá. Algumas questões elas passam completamente ao largo disso, não dá para você problematizar. Da propaganda de alvejante até o salário na grande empresa com a mesma palavra. Então cansa. Algumas pessoas que elas não têm uma capacidade imaginativa, uma capacidade, um horizonte mental, cerebral muito amplo, elas continuam naquela, falam, não, eu sou feminista, não, eu sou... minha preocupação agora é com a islamofobia, com a homofobia. E não tem aí, Flávio, uma questão também da pessoa querer fazer parte de um grupo, claro, de ser aceita, porque é o que o High Society Beautiful People está falando. Cara, você fazer um amigo nos anos 80 era uma dificuldade enorme para você ter 3 amigos. Hoje em dia você faz uma conta no Twitter, grita, sou contra o fascismo, pronto, você tem 6 mil seguidores, entendeu? Então, o nosso vocabulário ficou completamente limitadíssimo.
as questões que são debatidas, elas são sempre achatadas por um funil ideológico, ou seja, os problemas estão aqui, você vai tirar tudo e falar assim, nazismo, racismo, homofobia, machismo, e acabou o problema. E a realidade é muito mais complexa. Então, apesar desses caras tentarem, tipo, você liga na mídia, liga na Rede Globo, tá todo mundo falando sempre a mesma coisa, sempre com aquelas mesmas explicações, isso aí cansa, não explica mais nada. Não adianta agora você tentar chamar todo mundo que discorda de você de preconceituoso ditador e depois você querer censurar essa pessoa falando que você quer contra a censura. Então não dá, não bate mais, essa explicação não é mais factível. Flávio, a gente está com o tempo estourando, eu vou terminando por aqui, mas dava para ficar aqui 8 horas contigo. É só chamar, estamos debatendo, aí. Né? Enfim, conversando sobre esses temas da mais alta importância. Para quem quiser se informar mais, além da grande mídia, né? Eu recomendo fortemente o livro aqui do Flávio Morgenstern. Também tem o teu portal, que é o Senso em Comum. Sensoincomum.org, aliás, para os investidores aí, estamos aí. Acho que é importante você investir na mídia. Uma coisa que é importante para a gente explicar a cultura é justamente mostrar que a mídia ela foi dominada por isso, a mídia ela faz parte, a mídia é quem domina isso. É uma mídia independente, onde você vai ter uma outra visão. Uma outra visão que é realmente independente. Você tem um curso também? Eu estou ministrando curso de Infowar, linguagem política, estou aplicando a linguística a essas questões modernas, você vai encontrar pelo Instituto Borborema. E principal é o meu site mesmo, assim, sensoincomum.org, tem o podcast também, para quem quiser ouvir, né, o Guten Morgen. Cada vez a gente coloca um tema em debate assim, para fazer uma conversa, igual a gente faz, só que aí, geralmente, a maior parte das vezes eu estou lá sozinho, abandonado. Mas o principal é o sensoincomum.org, que é meu portal. Né? A gente está tentando crescer, tentar dar voz aos que não têm voz. Legal. Flávio, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu honro toda a minha. Eu volto aqui com vocês na quinta-feira que vem, junto com a Verusca Guequim, falando aqui de Tesouro Direto com ganhos turbinados. A gente termina aqui mais uma entrevista com um convidado para lá de especial, uma pessoa muito culta. E é isso aí. Vejo vocês quinta-feira que vem. Um grande abraço a todos. Até.